Eu convido agora a Patrícia Monsoni, que é comunicadora, professora de comunicação para a paz e justiça restaurativa, facilitadora de processos circulares de construção de paz, pacifista, astróloga, dramaturga e pesquisadora. A Patrícia vai falar para a gente sobre o papel da astrologia em momentos de crise. Seja muito bem-vinda, Paty. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse terceiro ciclo de difusão da cultura da paz, para falar um pouquinho dessa técnica, dessa arte, desse conhecimento que é a astrologia e de uma forma bastante prática de como esse conhecimento pode nos auxiliar. É um desafio, né, falar depois das duas palestras anteriores, mas eu vou também aproveitar o ganchinho da palestra da Karen para falar justamente sobre essa questão de como a gente consegue se prevenir, né, em relação aos eventos e às transformações que a gente vai viver na vida. Então, a astrologia, ela é uma ciência antiga, uma prática, né, que estuda a influência dos corpos celestes na nossa vida, né, na vida humana e nos eventos terrestres. Então, do ponto de vista da Terra, o que está acontecendo lá em cima no céu, entre os movimentos dos planetas, das estrelas, como isso se reflete na Terra, né? E é um estudo que desde, né, a antiguidade parte da observação dos seres humanos desses movimentos e fazendo essa relação com o que está acontecendo no nosso planeta e na nossa vida. Até a determinado momento, né, da caminhada da humanidade, se usou apenas planetas até Saturno. Então, a gente considerava como organizadores ou definidores ou indicadores dos acontecimentos os planetas sociais, né? A gente tem o Sol, que é um luminar, a Lua, que é o outro luminar, temos Mercúrio, que é um planeta, Vênus, Marte, depois a gente tem os sociais, que é Júpiter, Saturno. Então, até determinado momento, só se considerava os planetas que fossem possíveis de ver a olho nu. Então, isso era até Saturno. Depois, com a descoberta de Urano e a tecnologia, inclusive as ferramentas, né, para observação do céu, a gente acrescentou mais três planetas, que é Netuno, ou Urano, Netuno e Plutão. Hoje eu vou falar especificamente, principalmente, do Saturno, né? Porque ele é o grande estruturador do universo, da matéria, disciplinador, e ele é o mais temido. E o ciclo de Saturno é um ciclo que vai nos colocar e alinhar a nossa vida a partir daquilo que ele está, desse movimento dele, né? Saturno tem um ciclo de 30 anos, né? Então quer dizer que ele leva no céu 30 anos para voltar ao ponto que ele estava, por exemplo, quando a gente nasceu. As crises, né, elas não se dão apenas na nossa vida particular. Então, tem uma forma das crises que acontecem na nossa vida, que são determinadas pelos ciclos de Saturno, e também as crises no mundo, que também são determinadas muitas vezes, né, grandes crises, a partir do ciclo de Saturno também. Mas, na nossa vida, então, a gente observa, né, o Sol, que é aquele signo que a gente costuma dizer que é o nosso signo, né? Então, por exemplo, quem nasce no mês de março, né? Então, tem o Sol no signo de Peixes. Quem nasce no mês de abril, tem o Sol no signo de Áries, né? Então, o Sol, ele tem a importância fundamental na nossa vida, né? Ele é a forma com que a gente ilumina todo o nosso mapa. E os signos, eles são características, né? Características que a gente tem, que a gente manifesta. Os planetas são como essas características se manifestam. E as casas, dentro da astrologia, são os lugares em que essas características e essa maneira, né, e o que acontece se manifesta no nosso mapa. E a astrologia, ela é bem prática, mas ela também é uma linguagem simbólica, né? Ela é um estudo, é uma língua. Como a gente falar o português, a gente falar o inglês, ou a gente entender de engenharia, a gente entender de direito, entender de desenho. Então, ela é uma linguagem,
né? E a gente, quando estuda astrologia, a gente vai se familiarizando com essa linguagem para poder aplicar e compreender essa linguagem na vida. E ela vai estudando os ciclos da vida, os ciclos da natureza, para que ela possa, para que a partir dessa compreensão a gente possa compreender e detectar os acontecimentos e a forma como as coisas vão se dando. É um conhecimento fundamental, porque uma vez que você consegue entender como as coisas estão acontecendo, o que você tem para esperar, né? Você já se prepara para essa caminhada da vida. Então, por exemplo, nos ciclos da natureza, né? A gente sabe que no inverno vai fazer frio, né? Então, se você vai... quando começa o inverno, é o momento que a gente, por exemplo, tira as nossas roupas mais quentes do armário, porque a gente sabe que aquele período, que vai durar mais ou menos 3 meses, é um período que a gente vai precisar estar com uma roupa mais quentinha. Na primavera, por exemplo, a gente sabe que a gente vai ter esse acesso às flores, à beleza, né? Então, a gente está com uma outra energia, né? De admiração, de renovação na vida. No verão, é um momento mais quente, né? Então, a gente também se prepara para esses momentos de calor, comprar ar-condicionado, roupas mais leves, ou vai para a praia, né? Dá um jeito de fazer uma atividade que tenha mais, que nos refresque, vamos dizer assim. E da mesma forma, quando a gente faz um estudo astrológico da nossa própria vida, a gente tem como escolher as roupagens, né, a vestimenta para cada período que a gente vai estar vivendo. Então, essa é uma grande função. Mas, primeiramente, a importância da astrologia a nível pessoal, ela se dá pelo autoconhecimento. Porque às vezes a gente está vivendo a nossa vida, né, e age, reage, deseja, conquista o que a gente deseja, estuda, aprende, dialoga, ama, né, de uma determinada forma, mas a gente não tem consciência. A gente tem algumas pistas, né, de como a gente está fazendo ou de como a gente está agindo, mas muitas vezes a gente não tem essa noção. Então, para que a gente tenha essa noção, uma das formas é experimentar a vida inteira, né? E daí, quando você chegar na terceira idade, você já passou por vários ciclos, então você olha para a sua vida e aí você vai deduzir, né? Conforme o seu comportamento e um pouco de sabedoria, como é que você né? Então, outra forma é você fazer um estudo, né, de autoconhecimento, e aí envolve várias artes, a astrologia é uma delas, né? E eu, particularmente, sou uma admiradora, né, dessa arte, porque você vai compreender e vai colocar luz de uma forma bastante sintética, digamos assim, porque você vai sair de você, né, vai ampliar sua consciência para olhar para você de fora, num ângulo maior, num ângulo mais ampliado, e a partir daí você tem um conhecimento que lhe traz um poder sobre você, uma compreensão sobre você. E essa compreensão, ela é a chave da nossa harmonia, da nossa felicidade, ou pelo menos da nossa consciência e maturidade nas decisões que a gente vai tomar na vida. E a astrologia, ela traz isso, né? De forma que se você compreende que você pensa de uma determinada forma, né? E isso, através dessa linguagem, é muito prático e muito fácil de perceber, né? E muitas pessoas que não acreditam na astrologia, quando a gente começa a falar sobre ela e a explicar como ela funciona, então pega por exemplo, um escorpião, né? Uma pessoa que é do signo de escorpião, normalmente, quando a gente fala alguma coisa, né? Ah, qual é o teu signo? A pessoa normalmente diz assim, adivinha, né? O escorpião tem essa tendência a perguntar para a gente, adivinha? Porque ele quer realmente saber se a gente tem a capacidade de detectar qual o signo dele, né? E aí, quando a gente começa a falar, né, das características do signo de escorpião, a pessoa se identifica, né? E assim por diante, né? Então, e outras pessoas dizem assim, não, mas eu sou, por exemplo, sou peixes, mas eu não pareço peixes, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, não gosto de ficar quietinha, gosto de interagir socialmente e tal. Mas o que significa isso? Por que isso acontece? E aí a gente pode dizer, não, mas você pode ter o Sol em Peixes e você tem um ascendente em Gêmeos, você tem um ascendente em Sagitário, né? Que são signos expansivos, né? No caso do Sagitário, e mais comunicativo, no caso de Gêmeos. E aí você vai compreendendo como que diversas características vão definindo você.
e como essas características vão operando no seu processo de vida, nas suas relações, e isso é muito libertador, porque você consegue parar de brigar consigo mesmo, né? Entrar em harmonia com quem você é e até determinadas características que você tem, você pode aprofundá-las e melhorá-las. Outras características que não sejam tão benéficas, você consegue neutralizá-las, né? Compreendendo esse funcionamento delas na sua vida e levando elas de uma outra forma com mais consciência. Então, por exemplo, se você tem uma lua em Áries, por exemplo, né? Que é a lua é a nossa forma de reagir, né? Então, se alguém faz algo para a gente e a gente quer devolver, isso é uma reação. Fazer algo é uma característica, por exemplo, de Marte. O Marte é que faz, ele é que tem ação. Mas quem reage é a Lua. Então, se você tem uma Lua em Áries, por exemplo, Áries é um signo regido por Marte, você vai ter uma reação. Quando alguém fizer algo para você, você vai ter uma reação imediata. Se você, por exemplo, tem uma Lua em Capricórnio, que é um signo regido por Saturno, que é o planeta do tempo, da maturidade, da responsabilidade, a pessoa não vai reagir de uma forma impulsiva, ela vai reagir de uma forma consciente, responsável e até de determinada maneira lenta, digamos assim. Ela vai processar aquilo que está acontecendo para depois ter uma reação, né? Então, quando a gente toma consciência de que a gente age de determinadas maneiras, né, que essas maneiras têm uma característica, a gente, além de ter o poder sobre isso, né, de ter essa compreensão e poder exercer o nosso livre-arbítrio a partir desse conhecimento, a gente também consegue se libertar muitas vezes disso, né? Tendo essa consciência, você aprende esse conhecimento, traz ele para dentro de você, né? Absorve ele, domina ele, se apodera dele, porque ele é você, e aí você consegue até transcender determinadas características. E isso a astrologia faz. Saturno, que eu falei que é o nosso protagonista, né? Inclusive, esse é um ano de Saturno, ele é o grande estruturador, né? Ele é um planeta que rege o tempo, que rege os ossos, que rege a pele, né? Aquilo que dá limite, né? Então, a pele, as estruturas, no caso dos ossos, a pele, no caso dos limites, né? O cabelo, os dentes, né? Então, como ele rege isso, ele, ao passar, né, pelo nosso mapa, ele vai cristalizando, manifestando as coisas na sua essência. E o papel de Saturno, que eu tenho tem um autor que eu gosto muito, que é o Alan Léo, e ele fala: o amor é o dom do espírito e não precisa nada além de amar. E quando chega o verdadeiro amor, o trabalho de Saturno está terminado. O que quer dizer isso, né? A gente tem medo de tudo que leva a uma estruturação, de tudo que leva a uma responsabilização, maturidade, disciplina, são coisas que nos assustam, né? Um ciclo de Saturno, um ano de Saturno, então uma crise, né, dada pelo signo de Saturno, são questões que nos assustam, que a gente gostaria de ter a liberdade o tempo todo, né? Mas, por exemplo, no primeiro ciclo de Saturno, que a gente vive por volta dos 28, 29, 30 anos. Normalmente a gente está vivendo esse ciclo, né? Conhecendo, experimentando a vida, as nossas características e tal, e às vezes a gente sai um pouquinho da linha, né? A gente vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com a gente às vezes mete os pés pelas mãos, faz uma escolha incorreta, e quando a gente entra em crise, que é por mais ou menos nessa época, por causa do ciclo de Saturno, a gente tende a reavaliar, né, a avaliar o que a gente está fazendo de errado para estar sofrendo, né? O que eu estou fazendo que está me causando esse sofrimento? E essa é a função dele. Ele vai nos mostrar claramente que uma semente que a gente plantou vai trazer uma colheita para a gente. Se for uma semente benéfica, num ciclo de Saturno, a gente vai viver a crise, mas a gente vai ter uma boa colheita. Se for uma semente que não é tão boa, num ciclo de Saturno, a gente vai viver a crise e vai ter aquela colheita que é mais desafiadora. E, ao mesmo tempo, essa crise é capaz de nos fazer entrar no prumo. Então, é como se fosse uma nova chance. Fechou aquele ciclo, você avalia tudo o que aconteceu e começa o próximo ciclo, com mais consciência, com mais maturidade, né? E assim você vai. Então, esse é o primeiro ciclo. Depois a gente tem um segundo ciclo de Saturno, que é mais ou menos
lá pelos 20 anos, né? 20 anos não, pelos 60 anos. Então, você já teve o primeiro, você teve a chance, né, desse segundo, que é mais ou menos aos 60 anos, de reviver o segundo ciclo de Saturno. Então, mais maduro ainda, mais consciente, mais responsável, e aí promover as mudanças na sua vida. Atualmente, a gente está vivendo o Saturno no signo de Peixes. Então, como ele é estruturante, o signo de Peixes é um signo de água, é um signo que vai falar das emoções, e essa presença do Saturno ali, então, o que que significa? Ele é um planeta que cobra responsabilidade, estrutura, maturidade, disciplina, que dá limite para um signo que é Peixes, que é a água, que é a expansão emocional, não tem limites, né? A água não tem limites, que é sensibilidade. Um planeta estruturante num signo de sensibilidade, ele vai trazer o amadurecimento, ele vai trazer a disciplina, ele vai cobrar da gente uma postura, né? Que muitas vezes um signo de água se preocupa muito com o outro, deixa que o outro tome conta, muitas vezes se confunde com a energia do outro, e tendo essa presença do Saturno ali, você vai ter o limite, você vai conseguir colocar um limite para aquilo que muitas vezes pode estar vazando de você para o outro, né? E a mesma coisa a questão emocional, de você estar emocionalmente maduro para lidar com as questões que se apresentarem na sua vida. Num ciclo de Saturno, a gente para de colocar culpa nas outras pessoas, a gente para de achar que você não tem responsabilidade com o que está ali acontecendo, você passa a ter essa consciência. E essa consciência passa pela reflexão que a gente tem sobre aquilo que fazemos, né? E aí, dessa forma, por exemplo, se você estuda os ciclos de Saturno na sua vida, quando ele começa o ciclo, depois ele vai fazer uma quadratura, né, que é um momento também desafiador na sua vida, depois ele vai fazer uma oposição com ele mesmo no seu mapa, depois ele vai fazer esse retorno, né, que daí é a conjunção que ele faz uma segunda quadratura e depois ele faz esse retorno dele, que é encontrar o Saturno do céu, encontra o seu Saturno no seu mapa natal. Então, é um momento dessa transformação e dessa consciência. Na humanidade, os ciclos de Saturno, que trazem as maiores crises, eles estão ligados ao ingresso de Saturno nos signos. Então, sempre que o Saturno ingressa no signo, ele traz muitas transformações. E aí a gente pode pensar, por exemplo, se Saturno ingressa num signo fazendo conjunção com o Sol daquele signo, né? Então, o que a gente chama de combustão. Então, quando ele toca o Sol, a combustão é como se fosse uma explosão, né? Essa explosão aí pode estourar uma guerra, pode incendiar lugares importantes, né, para a humanidade, pode acontecer um vulcão, né, alguma explosão vulcânica, que também está ligado a um ciclo de Plutão, por exemplo, né, mas no caso Saturno que ingressa, que traz esse primeiro contato ali com essa energia forte, né, limitadora de rompimento. E aí a gente pensando na perspectiva da cultura de paz, quem são os planetas que vão tratar da cultura da paz? Os planetas que vão trazer a paz, que vão trazer a harmonia, são os benéficos. A Vênus, que é a pequena benéfica, e Júpiter, que é o grande benéfico, né? Então, sempre que, por exemplo, tem uma previsão negativa, e aí se fala de Saturno, e aí se imagina que vai ter várias catástrofes e guerras, e uma indisposição humana para harmonizar aquilo que está acontecendo, se você souber, né, se você vê que Júpiter e Vênus estão próximos, ali a gente tem uma possibilidade de pacificação. E a gente tem um grande pacifista, que foi Mahatma Gandhi, ele era libriano. Libra é um signo regido pela Vênus, né? Então, a busca dessa harmonia, a busca desse equilíbrio. Sempre que a Vênus estiver próxima a Saturno ou algum movimento de Saturno, vai ter uma saída positiva para a gente na humanidade. Bom, para encerrar, eu queria falar que hoje a gente está começando não, né? A gente está vivendo uma quadratura do Saturno com o Júpiter na conjunção que ele faz com Marte. E o que que significa isso? Júpiter e Marte juntos trazem muita energia, muita vontade de realização, é um símbolo, inclusive, de ambição,
né? Quando a gente tem Júpiter e Saturno no nosso mapa, a gente tende, ou numa revolução solar, a gente tende a ter muita vontade de realizar, porque Júpiter é a expansão e Marte é a ação, a realização, né? E aí a gente está buscando essa realização, essa força. Numa quadratura, que é um aspecto que é o que cria um obstáculo à realização com Saturno, essa energia ela não pode se manifestar com toda a força que ela tem. Por um lado, parece algo negativo, né? Porque você tem uma energia ali, você quer realizar e tal, e você não está podendo. Mas, por outro, o que que o Saturno está ensinando, né? Eu falei lá no começo que ele está em peixes. Ele está dizendo que para você colocar os seus projetos em ação de toda essa forma que você tem, com tanta energia, você também precisa olhar para eles e avaliar se eles realmente estão alinhados com os seus propósitos, se eles realmente vão trazer benefício para aqueles que você está oferecendo esse projeto, não apenas para você, né? Se você tem condições de lidar com aquele tempo, né? Com o tempo que aquele projeto vai durar. Então, às vezes, por exemplo, é um fogo de palha, né? Você tem uma ideia e aquela ideia, pronto, acende e já apaga. E num ciclo, num aspecto onde Saturno está envolvendo de uma forma desafiadora, como é o caso da quadratura, esse desafio ele é colocado claramente. Então, você quer realmente realizar isso, mesmo nos momentos em que as coisas não estiverem tão positivas, você vai continuar investindo nesse trabalho? Então, quando ele traz essa pergunta, é para a gente pensar e avaliar. Se a gente passar nesse teste, né, de enfrentar, como se fosse um casamento, por exemplo, né? Primeiro você está apaixonado, mas depois de um tempo no relacionamento, isso muda, né? Mas ao momento que você reafirma que gosta da pessoa com quem você está, né? Se você reaviva os votos, né? Que é uma coisa que é importante também fazer durante o relacionamento, você avaliou que você está disposto, disposta a ficar mais um tempo com aquela pessoa. E a mesma coisa um projeto como esse que a gente pode estar elaborando agora, numa conjunção de Júpiter com Marte, vivendo uma quadratura com Saturno. Ele está cobrando que você tenha consciência do projeto que você está fazendo, do tempo que esse projeto vai levar, para onde ele vai levar e se você vai ter determinação, firmeza e força suficiente para ir com ele até o fim. Então é isso, gente. Acho que o meu tempo aqui já deu, né? Ati, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição com esse tema tão profundo, né, com tantos saberes que envolve a astrologia. Gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, trazer algum comentário aqui para a Pati. Eu tenho. Oi, Paty. Tudo bem? Oi. Paty, eu queria saber se na astrologia tem algum movimento, alguma ciclo que seja no nível não apenas de um século, como eu suponho que é mais ou menos o máximo de Plutão, por aí, assim, de milênios mesmo, desses ciclos bem grandes, né? A gente sabe que tem as eras, que também, se você quiser explicar quando que muda uma era para outra, eu agradeço, porque até hoje eu não sei direito por quê. Mas assim, a gente pode até comparar com outros momentos da história da humanidade, né? Tipo, 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, tem alguma coisa que a gente pode usar como referência na astrologia? Então, os ingressos de Saturno, né? Os anos, né? Agora a gente está vivendo um ciclo de 36 anos regido por ele, né? E isso é bastante coisa. Os aparecimentos de planetas, né? Como, por exemplo, foi o caso de Urano, se eu não me engano foi em 1758 ou 48, agora não estou com a data precisa, mas é uma grande transformação. Tínhamos 7 planetas vistos a olho nu. Não usávamos grandes ferramentas, eram ferramentas simples para avaliar. Então, de repente, se descobriu um novo planeta, né? Que inclusive é o regente da era de Aquário. Então, se descobriu um novo planeta que revolucionou. Não se imaginava que o céu continuava, só se achava que o céu ia até ali, né? E aí, de repente, descobriu-se uma ferramenta, a ferramenta mostrou que o céu ia mais adiante, que existiam outros planetas, né? Que esses planetas também traziam transformações, e esse planeta, quando surgiu, trouxe tecnologia, revolucionou a revolução industrial, que a gente não pensa muito sobre isso, porque a gente já vive, né? Nós já vivemos como ciborgues, né? Eu gosto muito dessa ideia, né? Porque eu estou falando aqui num fone de ouvido, estou usando óculos através de um computador, né? Então, eu estou interagindo com outros seres humanos usando uma ferramenta.
que eu sozinha não poderia. Eu jamais poderia estar falando com uma pessoa em São Paulo, outra pessoa em Porto Alegre, ou, né, fisicamente, né, essa questão do espaço-tempo, ela é limitada. Mas, através da tecnologia, a gente rompe essa barreira. Isso é uma grande transformação. Então, a gente passou a ser dependente, por exemplo, dos instrumentos, para se alimentar, para fazer alimentos em grande quantidade, para ter roupas, né, para vestir no inverno, ter um esmalte para pintar uma unha, e assim por diante. E agora a gente também está vivendo um outro ciclo. Os planetas, eles não andam sozinhos, né? Eles vão fazendo um trabalho conjunto, né? Então, a gente está com Saturno em Peixes, nos cobrando, nos ensinando, nos pedindo essa disciplina dos limites, inclusive emocionais, da maturidade emocional. A gente está com Plutão, que fez um ingresso em Aquário, está voltando agora, né? Está retrogradando até Capricórnio. Então, ele está encerrando um ciclo para começar um outro ciclo de 20 anos também em Aquário, que é regido por Urano, então que é um outro momento, e a gente já tinha vivido um momento bastante significativo com a pandemia, onde eu acho que a Karen estava falando, né, sobre a questão da ajuda. Muita gente não queria usar a internet para nada. Eu era uma, né, que os meus queria saber o negócio, perguntava para os meus filhos e diziam, tem tutorial no YouTube. Me dava uma raiva, eu ficava muito irritada. Tem tutorial no YouTube. Eu disse, poxa, tutorial no YouTube, não entendo nada. E aí, de repente, na pandemia, não tinha outro jeito. Você tinha que entrar, você tinha que aprender, né? E aí isso nos transformou, porque a gente não ia conseguir falar com o nosso parente lá na outra cidade, ou mesmo num bairro próximo, né? Você não ia conseguir ver as pessoas se não fosse através da tecnologia. Então, esse planeta, junto com Urano, junto com Saturno, foram promovendo isso na nossa vida, né? A necessidade da gente se transformar, a necessidade da gente mudar. Agora, a gente está num novo mundo que está se criando, né? Que é o mote aqui, né? O tema do nosso encontro, que é o mundo acabou. E agora? Esse mundo acabou. O novo mundo, a gente não sabe. A gente tem pistas dele. Uma coisa que eu gosto de pensar, por exemplo, que até a própria interpretação dos acontecimentos, ela tem mudado. Principalmente para quem reflete sobre a vida, para quem filosofa, para quem observa, para quem tem algum tipo de ligação com os ciclos da natureza. Então, quando você tem esse conhecimento um pouquinho mais expandido para além da experiência física da matéria, você tem percepção, pode ter algumas percepções de para onde as coisas vão levar. Então, um último essa semana é uma semana bem emblemática para a humanidade, e eu, como astróloga, estou observando, porque é uma semana que tem esses aspectos fortes, o Mercúrio está retrógrado, então também fala de uma reavaliação da vida, né, daquilo que você já fez, para poder botar no passo certo e seguir adiante. Tem essa conjunção de Marte com Júpiter e essa quadratura com o Saturno, que também é bem significativa, né? E aí eu quero ver como é que isso vai se manifestar. Por quê? Em termos de astrologia tradicional, dessas previsões que são um pouco mais desafiadoras, tem algumas coisas que podem acontecer, né? Como também tinha uma previsão da conjunção de Marte com Urano em Touro, fazendo conjunção com a estrela Algol. E aí eram ou melhor, previsões negativas, mas grande parte das pessoas teve um aumento, né? Porque Touro fala de dinheiro, né? Fala da expansão financeira, a casa 2, né? Rege a casa, mora na casa 2, e Marte, essa coisa, a ação, né? A guerra, a energia Yang, né? Na sua pureza, pura como ela é, e essa conjunção de Urano, que Urano seria como se fosse um acontecimento repentino, né? Como se fosse um raio que vem e transforma. Então, se tinha uma previsão de uma explosão, que é algo que poderia acontecer, uma pane elétrica, por exemplo, e muitas pessoas tiveram uma libertação financeira nesse período aí da conjunção exata deles. Um desbloqueio, de repente, eu acho que a maior parte das pessoas, dessa primeira quinzena do mês de julho, viveu alguma surpresa de algo que queria. Vão lá atrás e reflitam se vocês não viveram. Alguma surpresa, e era uma boa surpresa. A maior parte, eu fiz uma pesquisinha, né? Fiquei ouvindo as pessoas, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa legal nesse período? E a maior parte das pessoas viveu uma surpresa. Não só por essa conjunção, mas essa foi bem no período dessa conjunção. Então, no meu entendimento, né, ela traz
esse benefício. E acho que nesse novo mundo, eu acho que a Leona também falou, e a Karen também falou, sobre estarmos preparados também para um bom início, para um novo início que seja benéfico. Mas o benéfico não quer dizer que o tempo todo vai ser lazer. Poder fazer uma coisa que você acredita é algo benéfico, dá trabalho, mas você acredita, então você faz com consciência, você faz com amor, né? Você poder encontrar alguém que não está perto, você tem que viajar, ir até lá e tal, você vai encontrar, isso é uma coisa boa. Você que deseja evoluir, que sempre se esforçou a vida inteira, né? Sei lá, fazendo yoga, meditando e tal, de repente você acessa um lugar interessante, e aí você tem uma percepção nova da vida e começa uma nova caminhada. Então, são coisas que a gente não imagina. E eu acho que dentro desse novo mundo a gente pode esperar uma notícia boa. A notícia boa nesse sentido que as coisas podem dar certo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Obrigada. Maravilha, Paty. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, encerramos por aqui. Muito grata pela sua participação, por todas as oradoras do dia de hoje.